Olha, eu lembro de um momento quando a gente chegou na estação, primeira vez, e que tinha um pôr do sol lindo, assim. Eu lembro que eu saí assim do navio, né? Saí dali numa partezinha, e que eu vi aquele pôr do sol. Sabe quando você tem esses momentos mágicos na vida que você fala, não é possível, assim, depois de todo esse esforço, eu tô aqui vendo isso, assim, vendo esse pôr do sol antártico, que era um pôr do sol que não era o nosso horário aqui das 5, 6 da tarde, já era quase 9 da noite, né? Porque dependendo da época do ano, o sol se põe em diferente horário. Então, assim, eu guardo esse momento muito mágico, eu guardo essa sensação de que precisa, às vezes, para as coisas acontecerem, que tudo conspire a favor, sabe? Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e de vez em quando divertidas também. O episódio que você ouve a seguir é a parte final da série com a Luciana Garbim. Ela é jornalista, diretora executiva do jornal O Estado de São Paulo e em 2019 fez uma viagem até a Antártica com o fotógrafo Cleiton de Souza. Além da série de reportagens que ela publicou através do jornal Estadão, recentemente a Luciana e o Cleiton lançaram um livro muito legal. Na semana passada, ela contou como é que rolou essa viagem, alguns imprevistos, e hoje você confere a parte final. Quem perdeu, basta acessar aqui o podcast Maré Sonora, confere lá no menu, no seu tocador de podcast favorito ou então no YouTube, e depois volta e assiste esse episódio final. E Luciana, essas imagens que a gente está Essa compartilhando daí. aí do Cleiton de Souza, né, que viajou contigo, fotógrafo, vocês foram para a Ilha Deception de helicóptero a partir de Ferraz? Como é que foi a viagem para lá? Vocês foram de navio para a ilha? Como é que rolou essa A gente logística? foi de navio, né? A gente teve sorte porque a meteorologia estava boa e a gente estava com um comandante que ele estava se despedindo. Ele já tinha cruzado o Ah, Drake 30 vezes, Marina, e ele estava nossa. se despedindo das operações antárticas. E ele quis mostrar também Deception para o novo comandante que ia assumir. E a gente estava Ah, lá, né? Então a gente falou: caramba, que ótimo! Assim, Deception é um dos lugares mais emblemáticos, né, da é. Antártida. E além dele ser, né, essa coisa incrível da cratera alagada de um vulcão, ele tem como é tipo uma cidade fantasma ali, porque muitos caçadores de baleias viajavam para a Antártida, né? Teve uma época que se aproveitava tudo da baleia. Então era uma atividade comercial, assim, que rendia muito dinheiro. Então eles iam lá para matar as baleias e eles construíam esses galpões, esses silos para guardar as coisas, né? As partes dos animais marinhos ali. E você encontra. Então, essa casa ela está toda detonada ali, porque esse lugar também tem muitos abalos sísmicos. Então, Ah, aconteceram esses abalos, teve esses terremotos, as pessoas tiveram que sair de lá. Então, você entra nesses lugares, assim, você encontra coisas na cozinha, ainda você não pode entrar dentro da casa, mas você consegue ver pela janela, sabe? Coisas em cima do fogão. Parece que a pessoa acabou de sair de lá, né? Então, é muito interessante, assim, porque são várias épocas que você viaja por várias épocas, sabe? Então, e outra coisa que é muito surpreendente lá, a gente estava chegando, porque você está no navio e aí você desce, né, de bote, né? Quando você tem que ir para um lugar, o navio não consegue se aproximar muito ali da margem, mas você pega um bote e você vai. E eu lembro que a gente estava no bote e a gente começou a ver várias nuvens assim de vapor, né? E eu, gente, o que é isso? E aí esse é o bote que a gente vai, né? Aí passando perto de um iceberg. E aí a gente começou a ver essas nuvens de vapor. E aí é muito doido, assim, parece que você tá na Lua, porque tá frio, você vê pedras de gelo, assim, você vê esses blocos, você vê, tá nevando ali, mas brota água quente nessas prainhas que formam, né? Em volta ali, dentro da cratera. Então você coloca a mão, você não consegue deixar, porque é super quente. Assim, você fala, como é que tá brotando água quente no meio desse frio? Então, parece que você está em outro planeta, assim, sabe? Isso é muito surpreendente também de Deception.
Acho que até tem aqui imagens aí. Parece umas nuvens assim de vapor. E vocês foram, Luciana, a estação ela estava em finalização, né? Assim, não estava Isso. propriamente inaugurada, né? Ela estava pronta, mas faltava tipo um abitse, assim. Eles estavam, na verdade, esperando que o presidente Jair Bolsonaro fosse para inaugurá-la. No final das contas, ele não foi. Quem foi o vice-presidente, o Hamilton Mourão. E hoje ela já pode ser ocupada, assim, tanto pelos militares quanto pelos pesquisadores, né? A gente não pôde dormir na estação. A estação é linda, assim. Perto da treliche do navio, parece um hotel 5 estrelas, sabe? Eu tenho muita vontade de voltar lá para um dia ficar na estação, mas a gente dormia no navio, no Ari Rongel, e aí a gente ia de bote, né, para a estação. E aí, Marina, não sei se você lembra, mas é uma coisa que eu achei muito engraçada. Toda vez para você sair de bote, você tem que sair com 2 mergulhadores. E aí, os mergulhadores da Marinha, né? Por questão de segurança, eles seguem um regulamento estrito ali. E aí, quando eles estão saindo, eles avisam pelo rádio, sei lá, se são 2 mergulhadores, você tem mais 6 pessoas ali, entre militares, pesquisadores, né? Visitantes. Então, ele fala: estamos saindo, bote saindo com 6 pessoas, não, 6 almas e 2 mergulhadores, né? E aí você peraí, por quê? Vocês não têm alma, né? O mergulhador não tem alma. Eles sempre falam, saindo com 6 almas e 2 mergulhadores, sabe? Eles diferenciam e sempre tem a mesma brincadeira. Mas é muito legal, assim. Você tem essas regras, tipo, bareta, para você ir para determinados lugares, você tem que ter um alpinista que acompanhe, né? Então você tem que seguir muitas regras ali porque é isso, o tempo pode virar de repente, e você precisa ter essas condições de segurança asseguradas, né? É interessante, eu estava me lembrando aqui enquanto você falava, porque quando eu fui em novembro de 2007, obviamente era a estação antiga, porque o incêndio foi alguns anos depois, né? E tinha recém ampliado a estação, eles tinham recém feito algumas melhorias tal. Um dos sargentos que foi, infelizmente, que faleceu no acidente em 2012, eu conheci. Ele era do grupo base da estação. Da E estação. eu tive, né, ele estava lá tal, e aí, porque o que aconteceu foi que eu me tornei uma jornalista híbrida, Luciana. Eu fiquei sabendo, eu fui oficialmente para ficar na estação, só que daí eu descobri que eles iam transportar pesquisadores até Ilha Elefante, fazer uma troca de grupo de pesquisas que ficam lá. Eu falei, não, por favor, eu preciso ir para lá, imagina, né? Puta sonho conhecer a Ilha Elefante e tal. E acabou que o Peçanha, na época, que era a pessoa responsável, né, pela comunicação e tal, autorizou, então eu fiquei alguns dias na estação e pude embarcar com eles para o Ari Rongel para ir para Elefante. A gente levou Ai, alguns... que legal! Eu não fui para Nossa, Elefante, mas eu queria muito, porque tem muitas histórias, foi... principalmente dos Nossa. pesquisadores, né? E aí Agora a é gente... legal a gente ver, Marina, porque olha, É. até na foto dá para ver assim, ela é mais elevada, né? Por causa da neve ali, que no. Ela é essa parte verde aqui, né? E essa parte mais escura. Essas outras quadradinhos coloridos eram os containers dos chineses, porque quem construiu essa estação foi uma empresa chinesa. Eles ganharam a concorrência internacional. Hoje em dia não tem mais nada desses containers, só tem a estação, mas ela é muito elevada por causa disso, assim, do gelo que no inverno se acumula aí. Ela é feita para aguentar, ela é feita para aguentar esses solos congelados, esses abalos sísmicos, né, que a gente falou que são muito comuns na região, e ventos de até 240 quilômetros por hora, que lá é uma região que venta muito. E essa questão da segurança, como teve esses militares que morreram, teve a outra estação que pegou fogo, virou uma paranoia, assim, para eles, essa questão da segurança. Então, é tudo feito para minimizar os riscos, tudo é feito nessa estação também para você não deixar resíduos, para você tratar o esgoto, para você tratar a água. É uma estação modelo, assim, é um orgulho ter uma estação dessa ali na Antártida, viu?
E sabe uma curiosidade que eu tenho? Porque quando eu lembro das pesquisas, né, pré-viagem e tal, né, aquela parte mais didática que você explica o nome Antártica ou Antártida. Isso. E eu lembro de ler assim que alguns veículos de comunicação optaram pelo D e não pelo C para não fazer alusão à marca da cerveja. Isso, Sim, isso tem essa lenda. Você sabe que isso foi curioso porque o comandante Brás, né, que era o comandante do Ari Rongel, um dia ele me abordou assim, porque jornalisticamente foi muito interessante. A gente fazia um diário, então eu mandava as matérias e as pessoas das quais eu estava falando estavam ali comigo o tempo inteiro, né? Então qualquer coisa que eu falasse, a pessoa podia me abordar ali, né? Então é engraçado isso, você como jornalista, você está escrevendo, todo mundo que estava lá estava lendo o que eu estava escrevendo, então se eu dissesse qualquer bobagem ali, já ia ser um problema. E aí um dia o comandante Braz, ele era todo, né, assim, militar, todo cheio de, né, hierarquia, tudo, ele falou assim, eu estou gostando do material que você está fazendo, mas eu tenho uma pergunta. Aí eu falei, meu Deus, será que agora alguma coisa que eu fiz, né? Aí ele falou assim: por que vocês usam Antártida? Porque os militares falam Antártica, né? E a gente diz que é uma coisa assim, mais da imprensa Rio-São Paulo, sabe? Essa coisa do Antártida. Uma das hipóteses que eu escutei é essa, de diferenciar, mas aí eu falei com a pessoa que é responsável, né, por essa questão do padrão ali, do jornal, do Estadão, e os dois nomes são aceitos, né? Tem até coisas no Congresso Nacional ali sobre o Tratado Antártico que usa o termo Antártida, né? As duas nomenclaturas valem, é questão mesmo de hábito. Então eu até explico isso, né? Mas assim, basicamente, explicando rapidinho aqui, é muito interessante porque remete aos gregos, né? Tem a estrela polar que guiava os navegantes, né, desde a antiguidade, que é o nome da Ursa, né? A Ursa que em grego é Arctos, né? E os gregos achavam que pelo princípio da simetria, se tinha o Arctos, que era lá no Ártico, tinha que ter o anti-Arctos, que seria o que depois se derivou o nome Antártico, né? Mudando ali, depois vem o latim, enfim. Eu explico um pouco essa origem do nome e falo um pouco dessa diferença também, de uns dizerem Antártica e outros dizerem Antártida, né? Você fala Antártica. Então, eu tinha esse referencial da Marinha usar o programa Antártico usar com C, Uhum. alguns jornais usarem com D, e tinha esse mito na cabeça, mas será que realmente é para não fazer alusão à cerveja? Eu uso os dois, na verdade, dependendo com quem Uhum. eu falo meio que seguindo a linha da pessoa com quem eu estou conversando, assim, né? Eu Mas eu lembro que eu usava. tive essa discussão com o revisor ali do jornal e ele falou assim: não, como a gente sempre usou, né? O Estadão vai fazer 150 anos, né? Daqui a 3 anos. Como a gente Uhum. sempre usou, vamos manter a Antártida. E aí eu mantive a Antártida. Eu falei, bom, expedição Antártida, mas aí eu falei, é legal a gente explicar. E aí eu contei essa história do comandante Braz, mas por que vocês usam? E aí a gente teve essa discussão ali numa escada do Ari Rongel. Eu vou até aproveitar a deixa para a gente não falou o nome do seu livro até agora, né? Expedição Antártida, uma viagem ao extremo sul do planeta. Eu vou colocar Isso. depois o link para o Tem pessoal. até ele aqui, ó, aqui também. Legal. Essa é a foto, né, que a gente mostrou ali. E aí tinha, não sei se dá para ver, tinha um dos navios da Marinha e esse outro navio aqui era o navio dos chineses, porque isso é outra coisa curiosa, assim. Eles construíram a maior parte da estação antártica brasileira na China e eles levaram por partes de navio e montaram como se fosse um Lego, assim, porque você não pode causar distúrbios no meio ambiente antártico. Então, quanto mais eles pudessem levar as coisas prontas e só montar lá, era melhor, né? Para não ter problemas ambientais, ter uma restrição, ter uma legislação rigorosa. Então, imagina uma estação desse tamanho ser levada toda da China, né? Um lugar super longe, e ser montada. E os resíduos ali, todos esses containers, tratores, tudo que os chineses levavam, eles tinham que levar de volta também. Você sabe, né? Você ficou lá em Elefante, você sabe.
chega ao extremo assim dos dejetos humanos, né, terem que ser todos coletados e levados de volta para o país de origem. Então é muito cuidado isso, né? E eu acho interessante assim você ter essa preservação, esse cuidado com a preservação num território internacional, né? E sabe uma coisa que eu acho que seria bacana te ouvir, né? Sobre uma. Você falou há alguns minutos sobre o aprendizado, o que o Drake te trouxe, né? A travessia do Drake te trouxe para a tua vida em termos de aprendizados. E você aprendeu com certeza um turbilhão de informação, compartilhou isso nas suas matérias, agora no livro. O que mais você trouxe de aprendizado, Luciana, nessa expedição que você lembra com carinho, então que você compartilha, que você poderia falar um pouquinho? Olha, eu lembro de um momento quando a gente chegou na estação, primeira vez, e que tinha um pôr do sol lindo, assim. Eu lembro que eu saí assim do navio, né? Saí ali numa partezinha, e que eu vi aquele pôr do sol. Sabe quando você tem esses momentos mágicos na vida que você fala, não é possível, assim, depois de todo esse esforço, eu tô aqui vendo isso, assim, vendo esse pôr do sol antártico, que era um pôr do sol que não era o nosso horário aqui das 5, 6 da tarde, já era quase 9 da noite, né? Porque dependendo da época do ano, o sol se põe em diferente horário. Então, assim, eu guardo esse momento muito mágico, eu guardo essa sensação de que precisa, às vezes, para as coisas acontecerem, que tudo conspire a favor, sabe? Essa história que eu te contei da mala, toda essa batalha assim, de comprar passagem por 3 vezes, todos esses perrengues que a gente passou, depois foram compensados por essa meteorologia a favor. Então, assim, as coisas na vida são assim também, elas podem virar, né? Às vezes você acha que vai dar tudo errado e as coisas começam a dar certo, e ao contrário também. Então, essa imprevisibilidade, né, da vida, para mim, ficou muito mais forte depois da Antártida também, sabe? Às vezes a gente quer ter controle das coisas e a gente não tem, né? E quanto mais próximo da natureza você tá, e quanto mais próximo dessa natureza selvagem você fica, acho que você tem essa sensação mais forte, né? Então, o Drake, para mim, foi esse aprendizado que eu contei, mas também essa certeza de que não dá para ter certeza muitas vezes, sabe? E que isso, no fim das contas, é a coisa mais fascinante da vida, né? E que a gente tem que aceitar isso e a gente tem que aprender a conviver, e a gente vai ganhar muito com isso, né? Se a gente acolher, se a gente souber lidar. Então, acho que foi isso, assim. E saber essa coisa das histórias também, né? Respeitar essas histórias. Acho que tirar uma lição de cada pessoa que você encontra, assim, né? Tanto jornalisticamente, que eu tento fazer como profissão, como pessoalmente também. Então, isso acho que foi o grande aprendizado para mim dessa viagem. Ah, que demais te ouvir. E você sabia uma outra coisa que eu fiquei pensando em te perguntar? Antes dessa viagem, como é que era a tua relação com barco, assim, com pautas no mar? Você tinha experiência já de navegação ou foi a primeira vez que você estava embarcada? Como é que é isso para você? Olha, assim, de navio eu tinha ido uma vez, desses navios de turismo que nem se comparam, né? Eu lembro que uma vez também fui fazer uma matéria em Alcatrazes, aqui a ilha de arquipélago de Alcatrazes, que a gente ficou num barquinho ali, porque tinha negócio de tartaruga e das aves. Enfim, nem tinha sido uma experiência, porque choveu todos os dias e foi meio caótico, tinha muita gente, muitos pesquisadores. E aí era isso, por isso que assim, eu não sabia como ia ser a reação do meu corpo ao Drake, né? Então, por isso que assim, perdi várias noites de sono, assim, de como eu ia reagir. Você não sabe, é uma coisa que você não. Você tenta ali conversar com as pessoas, você escuta várias coisas, mas você não sabe como vai ser, né? Na hora. Mas foi assim, a primeira experiência de passar numa coisa de alto mar, assim, por tantos dias e escutar todas essas histórias, né? A gente, assim, no navio, tem o porão do navio, eles estavam levando tratores, então eles tinham que amarrar todos os tratores. Imagina aquele negócio se soltando no meio do navio, no meio das ondas. E eu fiquei muito pensando, hoje em dia, eles consultam muito a meteorologia para tentar passar no Drake numa fase que não esteja
muito virado, né? Então, que as ondas não estejam tão altas. No nosso caso, o comandante esperava encontrar ondas de até 4,5 metros, e a gente acabou pegando ondas de até 6 metros, né? E já chacoalhou bastante. Mas eu ficava imaginando, se hoje com a meteorologia já é essa experiência, imagina esse pessoal que ia nas caravelas, né? Ou mesmo esses caçadores de baleias que iam com essas baleeiras e que cruzavam ali. E sabe, você volta um pouco no tempo, esses grandes descobridores, você fica imaginando, né? Como que era com as caravelas ali, você passar. E é curiosa essa história do Drake, porque o nome vem de Francis Drake, né? Que era o navegador britânico, que dizem que era corsário também. E a curiosidade é que o Francis Drake, apesar de dar nome à passagem ali ao Estreito de Drake, ele nunca passou por lá, ele desviou por águas mais tranquilas, bem acima, né, de lá. Então é legal, porque tudo ali também tem essa referência histórica, sabe? E aí eu ficava pensando muito sobre isso, assim, de como era antigamente, né? Aí você junta tudo, sabe? Você junta a sua experiência pessoal com o que você leu de histórias, com o que você está vendo ali, com a ciência, né? Porque a meteorologia, tinha um meteorologista a bordo que, coitado, também passou muito mal, mas antes ele tinha me explicado o tamanho da onda, cada pedacinho da onda tem um nome específico, é uma ciência mesmo, né? Então, se hoje, com toda essa ciência, a gente ainda sofre muito perrengue, imagina como era antes. Eu ficava pensando muito nisso. Ai, que legal. Dá vontade de continuar, putz, te ouvindo por muito tempo. É uma delícia ouvir, Luciana. Que legal. Tem muita história da Antártida. Você tem planos? Vocês fizeram um lançamento dia 27 de agosto aí em São Paulo. Tem planos de fazer outras atividades assim relacionadas ao livro pelo Brasil? Como é que é para o pessoal que se interessar em comprar? Qual que é o caminho? Se você puder comentar um pouquinho Eu sobre fiquei isso. muito feliz que a primeira tiragem do livro já acabou, né? Então a editora é a Letras do Brasil. Eles estão fazendo uma nova tiragem. Então, quem quiser conhecer o livro, pode entrar no site da editora, que é www.editoraletrasdobrasil.com.br. Então, consegue encontrar o livro, né? Logo, logo já vai estar pronto. Estava sendo vendido aqui também na Livraria da Vila, mas a nossa ideia, assim, por enquanto não tem nada agendado, mas, assim, quem sabe, assim, é um assunto atemporal, né? A gente até fala, eu falo muito com o Cleiton, assim, será que algum dia a gente vai voltar para lá? E aí, sei lá, acho que é um assunto que dá sempre para a gente conversar muito, porque tem todo tipo de história. Até história de fantasma a gente conta lá, Marina. Tem um fantasma camarada que protege a estação. Eu não sei se quando você foi tinha isso, mas eles falam muito do Johnny, que é um fantasminha camarada que protege a estação brasileira. Ah, eu não lembro dessa. Não, sério, eu não lembro. Eu te confesso que acho que não morava lá ainda, não, O fantasma, Johnny não na estação morava. antiga. Então, eu vou contar rapidinho aqui, que o nosso tempo está acabando, mas eu achei sensacional essa história. Assim, tem algumas histórias, então, uma delas é de uns pesquisadores aqui do Instituto de Oceanografia da USP e outros ali de outras faculdades, que eles foram caçar krill, pescar, né, pegar krill à noite. Eles queriam fazer uma pesquisa, saíram, e aí eles começaram a se afastar um pouco ali, né, da estação, na Baía do Almirantado, era a estação antiga ainda. E aí, uma hora, eles se deram conta que o motor não estava funcionando do bote. Deu problema no motor e eles tinham esquecido de levar os remos. Então, assim, começou a soprar o vento, eles começaram a se afastar e cadê os remos? Não tinha como voltar. Aí começaram a gritar. Só que o gerador da estação era barulhento. Eles falaram, pô, estamos longe, quem que vai escutar a gente? Assim, não, né, não dava, né? Era muito distante já. E aí, com muito custo, depois de muito tempo, sai um militar de dentro da estação brasileira. E aí estava com uma lanterna, começou a mirar com a lanterna, e aí bateu ali o refletor, né, naquelas faixas reflexivas ali do macacão, do Mustang, e viu que eles estavam em perigo, e foi lá e resgatou. E aí perguntaram, né? Nossa, mas é quase madrugada, por que você resolveu sair da estação essa hora, né? E acabou salvando eles. Ele falou, porque bateram na porta da estação, né? Mas quem bateu? Estava todo mundo dormindo, né? Ele falou, não, eu escutei bater e eu saí.
e aí falam que era o Johnny, o fantasma camarada, que bateu lá e que salvou eles. E o Johnny tem um cemitério lá, não sei se você lembra, mas antes, no local onde hoje tem a Estação Antártica Brasileira, antes tinha uma base inglesa. E tem um cemitério ali e tem alguns corpos, né, enterrados ali. De brasileiros, né? Chegou a ter de brasileiro, mas tem mais desses ingleses ali que ocupavam a base muitas décadas atrás. Só que o corpo do Johnny nunca encontraram. Parece que o Johnny saiu no barco e se perdeu. Então falam que o fantasma do Johnny protege ali a Estação Antártica Brasileira. Então eu adorava essas histórias, sabe? Tem outras histórias do Johnny também no livro que eu conto. Eu vou colocar o link, Luciana, que você falou também, a gente pode colocar também o link para a série de reportagens que foi publicada, né? Sim, tem bastante material lá no Estadão. Bem legal. E eu acho que para encerrar nosso bate-papo de hoje, acho que deixa em aberto um próximo convite para você ser super bem-vinda a retornar quando quiser compartilhar outras expedições. O que você tem planejado aí de pauta ligada ao mar, ligada à água em geral, seja água salgada ou doce? Você sabe que quando a gente voltou, a gente estava muito empolgado em fazer uma expedição Amazônia, né? E também com algum navio ali, a própria Marinha tem um navio Esperança, e ir por dentro da Amazônia ali, desbravando essa Amazônia da qual se fala muito pouco, por aqueles igarapés, aqueles riachos, aqueles riozinhos ali amazônicos, para mostrar essas histórias, né, que tem na Amazônia. Só que aí veio a pandemia, deu uma complicada, então agora a gente quer retomar, assim, se for possível, algum dia, assim, mas é um sonho que eu tenho. É outro ambiente, né, tem outros desafios, talvez alguns até mais maiores do que da Antártida, mas é uma viagem que eu adoraria fazer. E, claro, voltar para a Antártida, né? Queria muito ficar na nova estação, queria ver o que está sendo feito lá, queria visitar Elefante e outros locais emblemáticos ali. Então, assim, algum dia, até no final do livro eu conto, assim, no lugar que você fica em Punta Arenas tem a estátua de um índio, e todo mundo passa a mão na estátua, ela é até meio desgastada. E dizem que se você fizer isso, você volta para Punta Arenas algum dia. Eu fiz muito, assim, sabe? Falei, algum dia, quem sabe, a gente volta aqui para contar, né, a segunda parte da Expedição Antártida. Muito legal, eu lembro, e ele brilha, né? O pé do índio brilha de tanto que a galera toca. Exatamente, Aí até passei a mão e falei, quem sabe, né? Quem sabe dá certo. Muito legal, Luciana, super obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho fantástico que vocês fizeram. Agora, parabéns também pelo livro. Ainda não li, gostaria muito de ver em breve, quando for ao Brasil final do ano. Eu quero que vocês me digam, assim, eu quero muito, assim, eu peço muito para as pessoas lerem e me darem um feedback, sabe? Uhum. Acho que é muito legal. Então, meu Instagram é @LucianaGarbim, então eu recebo as mensagens, respondo, assim. Então, se vocês puderem ler e depois me dizer o que acharam de legal, de chato, é muito bem-vindo. Maravilha, super obrigada, um grande prazer te conhecer. E nos avise de outras pautas por aí, são sempre bem-vindas. Combinado, Marina. Obrigada a você, foi um prazer. Assim, é muito legal sempre falar da Antártida. E acho que é legal falar com você, porque você já teve essa experiência, a gente troca essas figurinhas. É muito interessante. Muito obrigada pelo convite. Valeu, Bareta, por mais uma sugestão sensacional. Valeu, Bareta. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Bom, e assim a gente encerra esse bate-papo. Na semana que vem, ao meio-dia, domingo, eu volto com mais um programa aqui no Maré Sonora. E se você gostou e quer ser um apoiador ou apoiadora do podcast, é super fácil. Faça uma contribuição através do Pix podcastmaresonora@gmail.com. Não tem valor mínimo ou máximo, qualquer contribuição é muito, muito bem-vinda. Se você mora fora do Brasil, tem um link disponível na descrição do podcast de cada um dos episódios. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar no Brasil
através do perfil no Instagram, que é o seguinte, @Café do Luiz. E eu volto no próximo domingo ao meio-dia com um novo bate-papo por aqui. Não se esquece de seguir o canal no seu tocador de podcast favorito, Spotify, Apple Podcast ou então no YouTube. Se inscreve lá no canal, porque assim você fica sabendo toda vez que um episódio novo vai ao ar. Uma ótima semana e bons ventos!